Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade então à nossa apresentação. Se você não assistiu à primeira parte, por gentileza, assista, porque só assim fará sentido você pegar esse fio da meada. Lembrando que é uma apresentação um tanto quanto intensiva, então recomendamos aqueles que não têm assim um fundamento mais sólido, né, nas profecias, que procure irmãos adventistas mais próximos, então, que façam um estudo das profecias de Daniel e as principais profecias, então, ali do Apocalipse, para você entender melhor todo esse contexto e principalmente entender aonde nós queremos chegar aqui com todo esse retrospecto da história, principalmente a história mais recente, né, dos Estados Unidos da América. Bem, estávamos falando, então, da administração Obama, de como essa administração não foi a única, tá? O Nixon se envolveu no escândalo Watergate, né? E tantos outros presidentes americanos ali, administrações americanas, temos o FBI, a CIA, que fazem então essas ações de espionagem. Mas durante a administração Obama, isso ficou muito explícito, né? Isso foi exposto, né, por meio ali dos documentos do WikiLeaks. E nesse livro aqui, né, que é do Daniel Stulin, o Clube Bilderberg, é uma das organizações secretas aí mais poderosas, né? Ele nos traz essa citação que faz todo sentido quando nós pensamos nas profecias, especialmente na profecia ali de Apocalipse 13, né? De como esse poder estatal irá perseguir os santos, né? E o Daniel Stulin diz o seguinte: quem pode afirmar que os organismos de segurança do Estado não usarão a mesma base de dados contra aqueles entre nós que oponhamos aos planos da escravidão total? Se a lei tiver acesso à nossa base de dados, às nossas compras, chamadas telefônicas, relações de parentesco, histórico médico, é, quem pode dizer que, para nos apanhar e nos eliminar, não manipularão essa informação confidencial para seu benefício? Uma vez que os Bilderbergs nos marquem como criminosos, a imprensa obediente verterá rios de tinta para converter a pessoa no inimigo número um da nação. Os novilhos do rebanho, quer dizer, a maioria, essas obedientes pessoas que trabalham duramente e que não pararam para refletir se o que se diz é verdade ou um engano magistral orquestrado pela nova ordem mundial, seguir-se-lhes-ão o jogo e dar-se-lhes-ão uma mão. Então é justamente o que vai acontecer contra o remanescente no tempo de angústia. Exatamente isso daqui que o Daniel Stulin está descrevendo, embora ele não seja um religioso, né? Ele tem ali uma outra ideia, né, sobre como essa perseguição irá se dar, ok? Mas isso aqui chama muito atenção, porque o Estado tem os meios, tem as nossas informações, o nosso banco de dados, e a partir do momento que nós ficarmos marcados, e já temos sido marcados, né, como fundamentalistas, são aqueles que acreditam na criação literal em 7 dias, e daí por diante. Bastará, então, alguns fenômenos, provavelmente naturais, né? Desastres ambientais, enfim, para se precipitar a perseguição, para nós sermos rotulados como aqueles desobedientes que não queremos nos unir ao movimento em prol da natureza, do dia de guarda, o domingo, etc. E, portanto, a imprensa obediente que ele fala aqui, nessa imprensa chapa branca, né, que recebe dinheiro estatal, enfim, irá nos demonizar e assim seremos perseguidos. Então, todo o quadro está montado já. Bem, então, como uma reação ao progressismo ali da era Obama, perceba o pêndulo, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. É eleito, então, o Donald Trump, né, que vai tomar posse, então, em 2017 e governou os Estados Unidos até 2020, certo? Nacionalista,
né, venceu então a promessa ali de devolver o poder à igreja. Na verdade, corrigindo aqui, é 2021, né? Ele governou até o dia 20, de janeiro de 2021. Então vejam que interessante, vejam que significativo. Ele sendo protestante, né, presbiteriano, enfim, é, diz aí sobre devolver o poder à igreja. E ele também, como vocês estão vendo aqui na foto, né, claro, né, manteve ali boas relações com o papado. No dia 6 de dezembro de 2017, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, né? O que enfurece ali os árabes e agrada muito os evangélicos, né? Os dispensacionalistas, né, acreditam que Jerusalém precisa ter um papel ali nos últimos acontecimentos, que o templo precisa ser reconstruído, enfim. Então, claramente, é uma medida ali retribuindo ao apoio que os evangélicos deram e dão a ele, né? Reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Uma ordem executiva de 2018 deu uma voz mais forte a religiosos no governo dos Estados Unidos. E aí nós temos essa citação aqui do comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia sobre a imagem da besta, né? A imagem da besta será uma organização que funcionará segundo os mesmos princípios da primeira besta. O que caracteriza a atuação da primeira besta é o uso do poder estatal para apoiar instituições religiosas. Assim, na imitação, a segunda besta deverá repudiar seus princípios de liberdade. A igreja deverá prevalecer sobre o Estado para impor seus dogmas. E é justamente esse o caminho que os Estados Unidos têm tomado, sobretudo nas últimas décadas aí, com a direita cristã, com o movimento conservador, certo? Essa foto aqui do Donald Trump, né, no dia 1º de junho de 2020, empunhando a Bíblia ali em frente à igreja. No dia seguinte, ele foi com a esposa dele orar no santuário católico, né? Então, tudo isso daqui é bem significativo, certo? E a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Como eu estava falando, no fim, da primeira parte desse estudo, as proibições, né, impostas ali pela Suprema Corte da oração nas escolas, em 62, da leitura da Bíblia nas escolas, né? A legalização do aborto, né? No caso Roe versus Wade, nos anos 70, o casamento de pessoas do mesmo sexo em 2015, tudo isso acabou elevando a ira da direita cristã contra a separação entre igreja e Estado a um estado de ebulição. Então, é uma ira que chega a um estado de ebulição, uma ira tremenda, né? Porque são coisas muito caras aos conservadores, né? A oração nas escolas, a leitura da Bíblia nas escolas, a questão do casamento, a família, né? São valores ali muito caros. E aí, então, os conservadores, principalmente ali, o Reagan, o George Bush, o Trump, foram fazendo nomeações de conservadores para a Suprema Corte. Então, nós temos essa composição atual. Prestem muito atenção. Na primeira parte do estudo, eu estava explicando, então, por que que a Suprema Corte é tão importante quando nós pensamos aí nas leis dominicais que serão impostas a toda a nação americana. É a Suprema Corte que interpreta a Constituição. E aí nós temos essa composição aí. O Breyer e a Kagan são judeus. O Goshut foi criado como católico, hoje frequenta a igreja episcopal e todos os demais são católicos, né? A Sotomayor, o Thomas, o Alito, né? Que junto com o Roberts, que é católico também, foram nomeados pelo George Bush, o filho. E aqui as nomeações do Donald Trump, né? O Kavanaugh e a Barrett, né? São católicos também, né? Então, são 9 integrantes, a maioria deles são católicos. Vejam bem.
né? Sendo que os católicos na população americana são em torno ali de 20%, um quinto da população. Mas na Suprema Corte eles formam ali a maioria, né? A maioria ali é tranquila, certo? E aqueles que entendem bem o funcionamento do catolicismo sabem que na Igreja Católica, o fiel católico, ele não tem aquilo que os protestantes conhecem como liberdade de consciência. Eles devem seguir, sim, os ditames da Igreja Católica, certo? Então, isso tudo é muito preocupante, quando pensamos na separação entre a Igreja e o Estado, princípio do Estado laico, certo? Qual é a obsessão, então, da direita cristã? Qual é a obsessão da direita cristã? Os conservadores da direita cristã estão determinados a assumir o governo norte-americano para impor sua agenda moral sobre a nação, certo? Essa, então, é uma determinação. Eles querem impor sua agenda moral sobre a nação, e essa agenda moral, se fosse só ali a questão da oração nas escolas, do aborto, mas não, vai muito além, como vocês vão entender daqui a pouquinho, envolve também o dia de guarda, né? Que nas raízes da colonização americana era algo tão sagrado a ponto de leis civis procurarem impor a obediência, o descanso, né, no primeiro dia da semana, certo? Bem, a Netflix lançou esse documentário, essa série aqui em alguns episódios, chamado The Family, que fala ali justamente do lobby dessa direita cristã no governo, no Estado americano, né? Existe um café da manhã anual em que as lideranças ali se reúnem, né? E existe ali uma oração, existe ali uma reflexão, alguém é chamado, né, para fazer uma meditação. O doutor Ben Carson já fez um desses discursos ali perante, né, inclusive no governo Obama, né? E nos bastidores as coisas vão ali se entrelaçando, existem muitas conversas ali de bastidores, e existe uma militância ecumênica e cristã muito forte nesse meio político. E esse documentário mostra isso. Eu recomendo, certo? Bem, durante a administração do Trump, ainda, né, no ano de 2020, surgiu a pandemia de Covid-19 e se eu tivesse que escolher uma imagem, né, que a mídia aí propagou, eu escolheria essa, tanto é que a única que eu trouxe aqui da pandemia para vocês, né? Uma revista alemã mostra ali como se fosse a União Europeia, né, como uma torre de Babel, vejam só o simbolismo, no meio de um mar revolto. Vejam bem, nós sabemos que a besta emerge do mar, a primeira besta, né, emerge do mar. E mar, em profecia, se refere a povos, nações, multidões e línguas. Então, é nesse contexto turbulento, né, em que a Europa se encontra hoje. E claro que esse contexto de crise, de pandemia, acaba favorecendo o quê? O surgimento de uma liderança global, né? Temos aqui a declaração de Yuval Harari nessa mesma revista, que foi lançada no dia 27 de março de 2020. Então, a pandemia realmente marca ali uma ruptura, é um momento de inflexão na história da humanidade. Muitas coisas foram testadas nesse momento, inclusive o fechamento de templos, medidas autoritárias, medidas restritivas, as liberdades individuais foram atropeladas, né? Então foi um grande experimento social global que aconteceu durante esses anos da pandemia. No ano de 2020, ocorre então as eleições nos Estados Unidos. Temos aqui uma polarização imensa, um lado extremamente progressista. O Joe Biden, que havia sido vice-presidente do Barack Obama, recebe então a indicação do Partido Democrata e escolhe então a Kamala Harris, conhecida por ser uma extrema esquerda ali dentro do Partido Democrata, né? E ele então a escolhe para ser sua vice. E do outro lado nós temos ali o Donald Trump, né?
embalado por essa direita cristã, que passou a segui-lo, né? Passou a venerá-lo, né? E é o que é criticado aqui nesse cartoon, né? O Donald Trump como o novo bezerro de ouro, ah, da direita cristã norte-americana ali, certo? É claro que tudo deve ser visto, né, sob o seu devido prisma, né, mas o fato é que, sim, uma polarização muito grande se estabeleceu na sociedade americana e o Donald Trump acaba derrotado ali naquelas eleições, denuncia fraudes, né, que teriam ocorrido devido à pandemia, muitos votos pelos correios, então aquilo ali deu margem ali a realmente muitas fraudes ali. Não sabemos exatamente o quanto isso foi determinante para a derrota dele ou não. Mas o fato é que ele foi derrotado, e aí vem a administração do Joe Biden, que vai terminar no dia 20 de janeiro de 2025. Então, daqui a algumas semanas, daqui a um mês e pouco, vai terminar a administração do Joe Biden. E a revista Isto É, achei interessante, lançou então isso daqui, né? Joe Biden se apoia na fé católica para tentar unir os Estados Unidos. Sempre, então, essas relações. Ele foi o segundo presidente católico, né? O primeiro foi é, o Kennedy, né? Que foi assassinado, foi o primeiro presidente católico. Naquela época, ele precisou fazer um juramento, né? Durante a campanha, queria manter o princípio do Estado laico. Mas aqui com o Joe Biden, a opinião pública é muito mais tolerante, favorável, né, aos católicos. E assim, ele tomou posse, está na fase final do seu governo, irritou os católicos e os conservadores com medidas como essa daqui, liberando pesquisas com bebês abortados, né? Por exemplo, a permissão se deu após Biden remover barreiras à prática que foram impostas pelo ex-presidente lá, o Donald Trump, certo? Então temos aí o pêndulo indo para o lado progressista mais uma vez. E agora, nas eleições de 2024, volta o Donald Trump e obtém uma vitória arrasadora, né? Os Estados Unidos têm ali o sistema do colégio eleitoral, não dá aqui para eu explicar, mas enquanto nas eleições de 2020 ele não havia vencido no voto popular, havia vencido apenas no colégio eleitoral, agora em 2024 ele obtém uma vitória no colégio eleitoral, como vocês estão vendo aqui, obtém ali 312 delegados, né? Mas obtém também a vitória no voto popular, né? Obteve ali mais de 76 milhões de votos, ao passo que a Kamala Harris, que substituiu o Biden, né? O Biden muito idoso, enfim, então ali durante a campanha ela substituiu o Partido Democrata, né? Substituiu o Biden pela Kamala Harris e ela obteve ali pouco mais de 74 milhões de votos nessas eleições, vitória do Donald Trump. O Trump também e o Partido Republicano obtêm maioria no Senado dos Estados Unidos. 53 senadores contra 47 dos democratas. Lembrando que nos Estados Unidos a cor azul é dos democratas e a cor vermelha é dos republicanos, ok? É o inverso do que ocorre aqui no Brasil e em outros países. Obtiveram também a maioria na Câmara dos Deputados. Vejam só, 219 republicanos contra 213 democratas. Então, a direita, e particularmente a direita cristã, tem a maioria na Suprema Corte, terá o presidente e terá a maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado a partir do ano que vem, certo? Todo o cenário, então, bem encaminhado. E aí nós não poderíamos deixar de destacar o projeto 2025, né, da Fundação Heritage. Elabora esse documento. Isso ali no ano de 2023, né? No ano passado, esse documento é lançado, certo? Estabelecendo diretrizes para um mandato conservador. Já estavam prevendo ali a vitória do Donald Trump ou de um eventual um outro, né, candidato, mas acreditavam na vitória de um conservador. E
num dado lugar ali desse documento, página 589, nós temos então uma diretriz que seria para esse mandato conservador sobre o descanso sabático. Eles mencionam ali o Shabat, descanso sabático, mas na verdade pensando na guarda ali do domingo, né? E olha só o que que eles dizem. Deus ordenou o Shabat como um dia de descanso, e até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar essa ordem por meio de medidas morais e legais de regulamentação do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga partilhado, um dia de folga comum, permite famílias e comunidades, permite então que famílias e comunidades aproveitem o tempo livre juntas. Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda, né? O Congresso, e aí vem então a proposta deles, né? O que eles querem. Então, eles fazem um diagnóstico. Olha, até recentemente as famílias guardavam então ali um dia de descanso e etc. Isso foi estabelecido por Deus. Mas devido ao consumismo, à exploração, trabalho, etc., isso tem sido corroído na sociedade. O que que eles querem? O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando as leis trabalhistas lá, né? Seria mal comparando a CLT deles, né? Exigindo que os trabalhadores recebam o tempo e meia hora trabalhada no Shabat. Esse dia, o dia de descanso Shabat, ali seria o domingo, exceto para trabalhadores com sincera observância religiosa de um Shabat em um dia diferente. Por exemplo, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Nesse caso, a obrigação seria transferida para esse período. Então, alguns adventistas ali vão erroneamente pensar, bem, então eles estão já prevendo que a legislação não vai forçar os guardadores do sábado a trabalharem no sábado. Mas se você prestar bastante atenção, a legislação coloca como regra o descanso dominical, ao passo que o descanso num outro dia, como por exemplo no sábado, né? Sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira ou pôr do sol de sábado, isso seria uma exceção. E uma exceção ela pode ser depois facilmente removida, alterada, certo? A partir do momento que a sociedade estiver bem amadurecida nesse processo, né? Isso nunca é repentino. Não imagine que o boicote econômico será repentino e o decreto de morte será repentino, não. A sociedade, a opinião pública vai ser preparada para isso. Então, no primeiro momento, a legislação será aprovada para todo o país, impondo um decreto dominical e deixando ali uma exceção, ali, deixando ali a possibilidade de os adventistas, os judeus e outros grupos guardarem o sábado. Mas a partir do momento em que os acontecimentos, né, todos forem se juntando, catástrofes naturais, aliança ali com o papado, o espiritismo e etc. O próprio Satanás, né, irá personificar a volta de Cristo, irá dizer que o dia de guarda foi alterado e que existe um grupo de infiéis, enfim, que estão resistindo à guarda no domingo. A partir do momento que as coisas estiverem bem, então, amadurecidas, é, o descanso no sábado propriamente dito, no sétimo dia, será proibido e os adventistas e o remanescente, né, melhor dizendo, será perseguido, certo? Então, esse documento é extremamente revelador, extremamente importante. A ponto de, vejam bem, críticos dos adventistas, pessoas que ficam aí nas redes sociais constantemente nos atacando, reconhecerem, darem o braço a torcer, como é o caso desse daqui, que eu não vou mencionar, mas vocês estão vendo aqui na tela. Ele tem ali um canal no Telegram e, embora seja guardador do sábado, mas é um feroz crítico dos adventistas, e ele então reconhece, olha só, ok, isso vai um pouco de encontro ao que os adventistas pregam.
O nacionalismo cristão e o evangelismo político por trás de Trump criaram o Projeto 2025, uma contrapartida ao caos da esquerda. Está sendo ventilado que, incubado no projeto, está uma lei azul, uma lei nacional de observância do domingo, né? Tornar o descanso dominical evangélico barra católico em dia obrigatório de descanso para curar o planeta das mudanças climáticas. O nacionalismo cristão tornou-se uma ferramenta que visa unir igreja e Estado. Este nacionalismo cristão é ecumênico, de fato é ecumênico, está certo. E aí o que ele diz, né? O verdadeiro cristão sai do espeto para cair na brasa. Então, eu me deparei com essa declaração dele ali, achei muito significativa porque é um inimigo, da nossa denominação, certo? Olha só, irmãos, Trump escolhe católicos conservadores pró-vida para cargos-chave na Casa Branca. Está ali na transição, né? No governo ali de transição, está compondo a sua equipe e escolhendo católicos conservadores pró-vida para cargos-chave na Casa Branca. Vejam só. Ocorre que não se trata apenas de pró-vida, né? Se trata também de pró-lei dominical, né? São pessoas que têm uma agenda ali também intolerante, como os adventistas vêm alertando já há muito tempo. Ok? Citação aqui de um autor que não é religioso, né? Um cientista político, o Azoni, né? Ele diz que o presidente americano é, em outras palavras, o comandante supremo das Forças Armadas da Europa, um fato que foi enfatizado mais de uma vez nas recentes guerras da OTAN contra a Sérvia. Assim, o presidente americano desempenha de fato o papel de imperador da Europa atual. O Trump vem fazendo críticas à OTAN, vocês estão vendo aqui o símbolo da OTAN, né? Porque as nações europeias ficaram muito acomodadas ali, contando com patrocínio, né, americano ali para sua própria defesa contra as agressões, por exemplo, da Rússia. Ele tem feito essas críticas, mas ele faz na condição realmente de líder, de imperador da Europa. Como todos reconhecem, né? A única superpotência mundial, certo? Muitos têm falado aí da ascensão da China, por exemplo. Comparem o orçamento militar americano, que o que foi aprovado agora é de quase US$ 1 trilhão, né? Quase US$ 1 trilhão, maior da história, com o orçamento militar chinês, que é bem menor, então não tem comparação, né? O poderio dos Estados Unidos são de fato a única superpotência mundial. E aí, finalizando, nós temos as duas bestas unidas, né? A besta do mar. Temos aqui, ó, até a arquitetura, né, é muito semelhante, porque a arquitetura americana é uma arquitetura romana também, inspirada no Império Americano. A águia já era um símbolo lá do Império Americano. E temos aí o fim se aproximando, né? Faz com que a Terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então temos aí todo esse cenário já formado, né? Citação aqui de um autor que não é adventista também, né, do livro Falsa Aurora. O desejo por um grande rei, um imperador da Europa, né, como eu estava mencionando ali há pouco, o desejo por um grande rei alinhado com o Santo Papa, que juntos estabeleçam a justiça, é compreensível nessa época sem lei, quando burocratas, batedores de cartão venais, trapaceiros e charlatães dominam a política e as igrejas, né? Então ele reconhece, né? Temos aqui ao final as referências bibliográficas, para quem quiser depois anotar e ir atrás desses livros, né? Ele reconhece isso ao fim do livro, né? O livro Falsa Aurora, a iniciativa das religiões unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. E o livro do Azoni, A Virtude do Nacionalismo, Stulin, Mervyn Moore.
Revolução Americana, dentre outros livros que nós já lemos e recomendamos, como recomendamos o livro O Grande Conflito e o livro também do Vanderlei Dornelles, além do comentário bíblico adventista do sétimo dia. Todos esses livros são fundamentais para vocês entenderem esses últimos acontecimentos, como as coisas estão se encaminhando. Então, esperamos firmar um compromisso com Deus de rejeitar as tradições, o ecumenismo e o ativismo político. Muitos de nós, adventistas, né, não são tentados ali pelas tradições, nem pelo ecumenismo, mas são tentados pelo ativismo político. O nosso reino não é deste mundo, certo? Nós não somos chamados para sermos militantes da direita, porque senão poderemos cair facilmente no ecumenismo e do ecumenismo irmos para as tradições e acabarmos, então, recebendo aí a marca da besta. Então, temos que ter cuidado com o ativismo político. O nosso reino não é deste mundo, certo? Não somos de direita, de esquerda, nós somos do Senhor Jesus, certo? Estarei preparado para receber o selo de Deus, né? Uma vida de santificação para que possamos então receber o selo de Deus. E que seja então um compromisso nosso, né? Proclamar ao mundo as três mensagens angélicas. Que Deus então seja louvado pelo nosso comprometimento com a última verdade presente. Teríamos aí muitos outros sinais apontando para o fim, guerras, rumores de guerras, né? Muitas outras coisas que poderíamos aí nos aprofundar, né? Mas o que temos aí de evidência já é mais do que suficiente para tomarmos a nossa decisão. Que Deus nos abençoe. Ainda dá tempo para algum comentário, se alguém quiser fazer algum comentário rapidamente. Caso não haja, vamos finalizar. Nenhum comentário? Mais uma vez, vou mostrar aqui a capa do livro Apocalipse 13, do Mervyn Moore, um livro fundamental. Nenhum comentário? Vamos então fazer a oração? Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela luz que nós temos e nós te louvamos porque o fim se aproxima e sabemos que nada disso deve nos aterrorizar porque a nossa salvação está muito perto, se aproxima, Senhor. Que o Senhor nos proteja, que tenhamos desejo de seguir estudando a tua palavra, nos preparando, nos santificando. Abençoe ricamente aqueles que assistirão esse estudo pelo YouTube, que sintam o desejo de seguir também essa trilha de santificação, de preparo até que o Senhor volte. Muito obrigado por tudo. O Senhor lhe rogo, não que haja mérito em mim, mas confiando nos méritos de Jesus. Amém.